Bom, vamos lá, gente. Vamos dar continuidade à nossa aula de princípios do direito do trabalho. Já falamos alguns princípios que não são específicos do direito do trabalho, né? Que são princípios da Constituição, e esses princípios constitucionais, eles também abarcam a forma da gente entender o direito. Então vai ser o princípio da dignidade humana e o princípio da boa-fé, que são princípios importantes da gente lembrar sempre que são que tem a ver, que tem relação com o direito do trabalho, ou que a gente deve interpretar. Vou sempre lembrar vocês daquele nosso guarda-chuvão do princípio da proteção, né? Então, o princípio da dignidade humana e o da boa-fé, que é a boa-fé contratual lá do direito civil, lá do Código Civil, eles são princípios importantes da gente também ter dentro da nossa mente sempre que a gente vai pensar sobre os princípios do direito do trabalho. E aí, os princípios específicos do direito do trabalho. Primeiro é o princípio da proteção, né? Que nós chegamos a falar. Então, qual que é o conceito do princípio da proteção? É a base do próprio direito do trabalho. Esse eu falei com vocês semana passada, mas eu vou retomar aqui o conteúdo, tá? Desse conceito aqui, só para poder ir auxiliando os alunos também da outra turma que vai assistir a aula online. Então, ó, princípio da proteção é a base do próprio direito. Impõe que o Estado... Alguém quer copiar? Quer que eu faça mais devagar? Quer que eu... Tá, não, mas é porque eu tô vendo que vocês estão copiando, querem que eu dite mais devagar? Então tá. Então, princípio da proteção é a base do próprio direito. Impõe que o Estado por meio de regras mínimas, vírgula, por meio de regras mínimas, vírgula, limite à vontade das partes. Limite à vontade das partes. Aí eu abro parêntese. Quem são as partes no processo do trabalho, no direito do trabalho? Empregado e empregador. Então, depois de partes, eu abro parêntese, empregado versus empregador, fecho parênteses. Vírgula. Com o intuito... Isso mesmo, Abel. Com o intuito de equilibrar as relações laborais. Equilibrar as relações laborais, vírgula, levando em conta que o empregado é a parte mais fraca da relação. Bom dia. Aí, para finalizar, a frase é: esse princípio visa... Conseguiu pegar? O empregado é a parte mais fraca. Vírgula, hipossuficiente. Ponto. Esse princípio visa evitar a exploração. Beleza? Então, esse é o princípio da proteção. Eu lembro para vocês que é aquele guarda-chuva. Lembra que eu fiz para vocês aqui no quadro semana passada? O guarda-chuva, que nós vamos ter vários penduricários. Quem são os penduricários? Os novos princípios que nós vamos tratar aqui, tá? Então, aqui a ideia é que o princípio da proteção seja esse princípio maior e que protege a relação de trabalho. Por que não protege só o trabalhador, né? Porque protege a relação trabalhista, empregado e empregador, tendo em vista que dá também ao empregador o que a gente chama de segurança jurídica.
Então, sim, é o princípio da proteção, ele prevê a proteção ao hipossuficiente trabalhador, mas ele também visa proteger a relação laboral. Ele visa proteger e diminuir a desigualdade entre essa relação laboral, tá? Então, a ideia é que essa proteção venha, porque também fornece segurança jurídica para aquele que está contratando. Você sabe, de antemão, se você pode ou não contratar, qual que é o custo, né, do trabalhador, qual o valor, né, o valor da hora, qual é o valor que você pode pagar, se vai ter adicionais, se não vai ter. Então, tudo isso você já consegue ter uma previsibilidade. Isso é muito importante também para os empresários, né? Então, esse é o princípio da proteção. Princípio da norma mais favorável. Segundo, tô dando uma recuperada, tá, Flávio? Nessa parte. Então, o que seria o princípio da norma mais favorável? Havendo duas ou mais normas sobre o mesmo caso, será aplicada ao trabalhador. Exatamente. Do artigo 620. Perfeito. Então, a gente vai lembrar que sempre é o quê? A norma que for mais favorável ao trabalhador, tá? Importante vocês terem isso em mente. Qual é o exemplo disso? O artigo 620, que fala que convenções coletivas sempre prevalecerão sobre os acordos coletivos quando elas vierem mais benéficas, né? Então, ó, o que diz o 120? As condições estabelecidas no acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão, aliás, o acordo coletivo, né? Sempre prevalecerão sobre as estipuladas na convenção coletiva. Esse é um exemplo, né? Lembra que eu falei com vocês também que aqui no direito do trabalho, 620 CLT, tá? Eu vou pedir ajuda para o Gustavo. Tá. Depois a gente faz junto aí, eu te ajudo, tá? A marcar. Então, mas esse artigo, aliás, gente, de maneira geral, tá? As convenções coletivas, os acordos coletivos, a negociação coletiva, de maneira geral, ela mudou muito desde a reforma trabalhista e o artigo 611 seguintes, tá? Por que mudou? Porque a reforma trouxe uma questão que já foi chancelada pelo STF, que é o tal do negociado valer mais que o legislado. O que é isso? 627? 620, tá? 611 e seguintes são os que falam de norma coletiva, tá? Sobretudo o A, desculpa. E aí, o que acontece? O que acontece aqui nesse caso? Antes, gente, da reforma trabalhista, a regra era: a norma mais favorável sempre prevalece. Então, se eu tenho a CLT prevalecendo uma questão, por exemplo, uma jornada de trabalho, e aí depois eu tenho um acordo coletivo ou uma convenção coletiva trazendo uma coisa diferente do que diz a CLT, o juiz ia analisar o quê? Qual que é o mais benéfico? Eu aplico o mais benéfico. Essa era a regra. Era a regra. Quando vem a reforma, né, e no artigo 611A, ele traz uma especificidade para nós aqui, que eu vou ler para vocês, isso mudou essa interpretação e foi ratificada pelo STF. Vejam, o que diz o artigo 611, que é importantíssimo vocês terem em mente, sempre cai em tudo quanto é prova, tá, gente? Por conta desse entendimento novo, que inclusive conflita com o entendimento do princípio da norma mais favorável. 611A diz para nós o seguinte: a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que se um acordo coletivo ou convenção coletiva for contrário ao que diz a CLT, vai valer o quê? A convenção e o acordo. Então, por isso que eu lembro que eu falei para vocês na aula passada, que no direito do trabalho, quando a gente advoga nessa área, quando a gente vai atender um cliente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual categoria profissional que esse cliente... Olhar se tem alguma convenção, Exato. algum acordo coletivo. Para ver o que beneficia ele, para eu poder colocar no processo, para eu entender e passar para ele. Por quê? Porque o artigo 611 me diz isso. O artigo 611... Foi reformado há pouco tempo, né? porque isso veio da reforma trabalhista, não era assim.
O que regia era o princípio da condição mais benéfica. Ou seja, sempre seria o mais benéfico. Agora não. Agora vai reger o quê? Aquilo que veio no acordo de convenção coletiva, ainda que em contrário. E o STF ratificou essa discussão, dizendo sim, é constitucional o artigo 611, porque o STF entendeu que as negociações coletivas valem mais do que está previsto em lei. Por quê? Porque se entendeu que nessa negociação, lembrando que aqui, negociação coletiva é sindicato patronal, sindicato da categoria. Jamais no direito do trabalho pode haver negociação direta, tá? Empregado e empregador. Depois eu vou dar uma exceção, porque nós estamos no direito, temos exceções. Mas a regra é, não pode negociar empresa e trabalhador o seu contrato de trabalho, tá? É sempre negociações coletivas. E aí o STF ratificou esse artigo, dizendo sim, ele é constitucional. Por quê? Porque a negociação aqui prevalece sobre a CLT. Então aqui nós temos esse ponto, tá? E aí tem os pontos aqui que pode ser negociado. E aí o 611A tem uma série de incisos que nós não vamos ler aqui, né? Por conta do tempo, mas depois vocês deem uma olhada. Isso é fundamental e cai muito em prova. A reforma trabalhista ocorreu quando? De 2017. Tá? É novo esse entendimento. Então, na verdade, o artigo 611A caput, ele é contrário, uma exceção ao princípio da norma mais favorável, não é? Porque ele está trazendo a exceção para mim. Se antes eu dizia, não, eu vou olhar tudo, eu olho a Constituição, eu olho a CLT, olho a Convenção Coletiva e o Acordo Coletivo. Aquele que tiver a norma mais favorável eu aplico. Agora, não é isso que está dizendo o 611. 611 está dizendo, pode estar na Constituição, pode estar na CLT. Se eu tiver um acordo ou convenção coletiva que foi feito de maneira justa, legal, teve negociação entre os trabalhadores e tal, não tem nenhum problema que invalide aquela negociação, né, coletiva, vai valer sobre o acordo ou convenção, tá? Complexa essa interpretação, muito complexa, né, porque invalida um princípio que fundamenta o direito do trabalho, mas ao final foi a chancela do STF, beleza? Anotem isso, tá? Porque isso aí vai cair na prova. Princípio 3, princípio da prevalência da condição mais benéfica. Prevalência da condição mais benéfica. Paramos nesse aí, né? Já. Aí agora, o prevalência a gente tá... Esse ainda não dei, né? Não passei ainda, né? Então vamos lá. Qual que seria a diferença entre... Porque parece muito, né, gente? Parece muito se eu falo aqui. Princípio da norma mais favorável e o princípio da prevalência da condição mais benéfica. Parece ou não parece? Parece. O que seria a diferença de um e de outro? A condição e a norma, a diferença, né? Uma é a condição, a situação que está acontecendo naquele momento. E outra é a norma que é obrigada. Perfeito, Abel, exatamente. Então, o princípio da norma mais favorável é a aplicação de norma, ou seja, é acordo coletivo, é convenção, é CLT, é Constituição, é norma, tá? É uma norma especial da categoria, né? Ou uma lei especial daquela categoria profissional. Norma mais favorável. Princípio da condição mais benéfica. Condição mais benéfica é que sempre prevalecerá a condição mais benéfica para o trabalhador. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que o empregador, de maneira volitiva, de maneira voluntária, sempre dê um benefício para o trabalhador. E de repente, passados alguns anos, ele quer retirar esse benefício. Ele pode? Vai depender, né? Porque tem algumas coisas que são associadas elas são consideradas renda, né? Não pode haver diminuição de renda. Oh, perfeito! Vamos bem, exatamente. Nós vamos falar disso aí. Nós vamos falar disso já. Princípio da intangibilidade salarial e irredutibilidade salarial. Mas pode ser que não seja um benefício só salarial. Pode ser que seja concessão, por exemplo, ou até de uma condição mais benéfica da forma de trabalho. Trabalho no horário diurno.
querem me transferir para o horário noturno. E eu não quero, apesar de eu receber, às vezes eu não quero trabalhar no horário noturno, porque para a saúde é pior, né? Tanto é que o trabalhador da noite, ele recebe um adicional noturno. Mais quem? O que seria mais condição mais benéfica? Quando a gente desloca também de lugar de trabalho, você foi contratado para trabalhar aqui na estátua, aí eles te mandam lá para a estátua nativa. Assim. Exatamente. Também. Então, o princípio da condição mais benéfica vai dizer isso para nós. A condição mais benéfica, ou seja, qual situação que o trabalhador vivencia no trabalho que é mais benéfica e o empregador retirou e piorou a situação de trabalho. Porque às vezes, vamos supor, trabalho no shopping, Independência. Outro dia um cliente me procurou nessas condições, né, com essa dúvida. Porque trabalha no shopping, mudou toda a vida para a área do shopping, Independência. E aí, crianças na escola, tudo isso, né? Fez a sua vida profissional ali, alugou um apartamento, parará. Aí a loja, de repente, vira e fala, olha, a partir de, principalmente quando é avisado em cima da hora, né? Aí que não pode mesmo. Mas, por exemplo, a partir de amanhã, ou a partir do mês que vem, você trabalhará lá no Shopping Jardim Norte. É possível? Primeiro é possível. Transferência é possível, tá? É possível. Só que eu tenho que fazer isso de uma maneira porque isso está dentro do poder diretivo da empresa. Então a empresa sim pode transferir o trabalhador, sobretudo se a empresa for fechar em algum lugar. Então vamos supor que aí a empresa que está passando é o quê? Ou você muda de local de trabalho ou então é demissão, porque esse lugar de trabalho não vai existir mais. É uma coisa. Mas se eu tenho as duas, eu teria que explicar, ou teria que ter uma justificativa para mudar aquele trabalhador. Olha, eu preciso de mais, eu vou dar um adicional, ou não vou dar um adicional, mas eu preciso que aquele trabalhador vá cobrir, por exemplo, uma pessoa que tirou férias. Enfim, eu posso e tenho que ter uma justificativa para mudar essa condição que para o trabalhador é mais benéfica. Sobre uma empresa assim, que tem que pagar 25% a mais, tem que pagar 25% a tem. mais? Sim. Quando é adicional de transferência, você vai mudar de cidade, não adicional dentro da cidade. Tá. Dentro da cidade você não tem que pagar adicional não, pode a empresa fazer isso, é justo, tá? É o poder diretivo da empresa. Nós hoje, vamos ver se a gente consegue chegar até o que é empregado e empregador, e aí nós vamos entender qual que é uma das características do empregador, é a relação, é a direção do negócio. Então ele pode sim mudar o trabalhador. Só que a gente também tem que ter esse cuidado quando a gente está assessorando a empresa, olhando nesse sentido. Por quê? Porque tem que ver se o trabalhador não está entendendo que a condição dele vai piorar. Porque vai ter que pegar mais ônibus, porque, por exemplo, mudou toda a vida, se organizou todo para estar ali. Aí, por exemplo, tinha avisado ao empregado, vamos supor, tinha avisado o dono da empresa, o gerente. Eu vou mudar, vou fazer isso, não vou ter mudança no trabalho, não, vou ficar aqui nesse lugar. A empresa falou, o gerente falou, não, tá certo, tá tudo certo. Aí depois no mês seguinte muda, né? Então um prejuízo às vezes para o trabalhador. Então o princípio da condição mais benéfica é isso. E se tiver questão também de algum benefício que impacte no salário, por exemplo, sempre dei uma cesta básica para o trabalhador, né? Para os funcionários. E aí de repente quero tirar. Inclusive, cesta básica, a gente vai ver o que é relação salarial lá no 458, tá? Da CLT. Cesta básica vai contar como alimentação in natura e vai entrar como questão salarial. Mas ainda assim, mas não só porque mexe no salário. Sim, também porque é uma condição mais benéfica. Então, se eu vou tirar esse benefício do trabalhador, e eu sempre dei, sobretudo se tem muitos anos. O trabalhador trabalha 20 anos na empresa, sempre ganhou uma cesta básica. E aí, de repente, você vai tirar de um mês para o outro? Vai ser difícil comprovar em juízo que não piorou a condição de vida dele, né? Então eu tenho que ter cuidado com isso. Daltinho pode falar. Tadinho. Essa situação lá da transferência, vamos supor, o funcionário é chefe do subordinado, a empresa não vai demitir, isso é factual. Aí pegou o outro gerente, mandou para o lugar do que brigou, que é bem mais longe do gerente anterior. Aí o gerente falou, não quero, você me demite. Ele falou, não, você vai, eu não vou te demitir, você quiser ter demissão. Isso é legal. Peraí, como é que é?
O gerente transferiu o... Um gerente brigou com o subordinado dele lá, numa loja. Aí ele pegou o gerente da outra loja e transferiu para o lugar dele. Só que a casa desse do segundo gerente aí, que não brigou com ninguém, era do lado de onde ele trabalhava. Aí ele transferiu lá para São Pedro. Entendeu? Aí ele falou, não, você me demite, para mim vai ficar ruim, para mim não é bom, eu fico trabalhando em outro lugar. Aí ele falou, não, eu te demito e você vai. Essa condição mais benéfica, isso aí seria legal? A gente teria que utilizar desse argumento aqui no processo, para uma rescisão indireta, com certeza. É claro que aqui seria difícil, porque tem essa questão do poder diretivo da empresa. E aí a empresa também teria que justificar. Por que está querendo transferir esse trabalhador? Por que não pode ser o outro? Né? Então a gente também teria... Aqui é claro que a gente tem que construir uma boa argumentação para fazer defesa desse trabalhador. Alegando que colocou uma situação muito dificultosa para ele, uma situação que impede ele de continuar na empresa, né? De outras questões, né? Exato. Claro que a empresa também terá que pagar essa diferença do transporte, né? Sobre isso também. Mas de qualquer maneira pode ficar muito oneroso para ele, muito cansativo, muito difícil. E ele entender que a condição mais benéfica era do contrato anterior, da forma com a qual estava o contrato anterior, tá? Então aqui a gente pode tentar uma argumentação de uma rescisão indireta. Tem prazo para isso? Não pode. Aí o falar não pode impactar numa demissão, né? Mas aí o cara filia a demissão, no caso, propôs, pra mim ela vai fazer mal nessa não, pra ele não seria ruim. Aí, ou então, mas aí pra ele poder fazer esse pedido de demissão, né? O pedido de demissão ele perde algumas verbas. Quando ele é demitido pela empresa, não. Por isso que se a empresa não demitir, o caminho é a rescisão indireta. Aí não perde as verbas ou perde? Não perde. Tá? E o 40% do FGTS. Depende. Se ele passar a não ir na empresa, ele tem que fazer isso da rescisão indireta em menos de 30 dias. Porque senão configura abandono de emprego. Tá? Se ele continuar na empresa. Se ele continuar indo, aí assim que entrar com o processo de rescisão, ele tem que parar de ir. Porque senão também desconfigura a rescisão indireta. A rescisão indireta é aquela demissão grave o suficiente, lembra disso? É aquela situação grave o suficiente que o dono da empresa, o empregador, né, o gerente, seja lá quem for, responsável pela empresa, faz com o trabalhador, que é a demissão, é a carta de demissão do trabalhador para com a empresa. É tipo isso, tá? Isso você falou. Obrigada, Flávia. Transferência de cidade, depois tem a sede moral, o cara que quer demitir funcionário, não pode, e ele aí acaba transferindo ele para tornar inviável o cara ficar na empresa. Exatamente. E a transferência de cidade, de mudança de domicílio e tal, aí sim cabe um adicional de 25%, tá? Do salário. 100%? 25%. 100% é ótimo, né? Imagina, todo mundo ia querer... Imagina. Teria que ter um prazo também da empresa notificar o trabalhador que seria uma transferência, ou de um dia para o outro ela pode informar. Tudo isso tem que ser com muito cuidado, entendeu? Se tiver muita urgência, a empresa tem muita urgência, ela vai justificar que transferiu ele de um dia para o outro com muita urgência. Mas a gente indica não fazer isso dessa maneira a toque de caixa, né? Nessa correria. Você tem que avisar com uma certa previsibilidade para o trabalhador para que ele não alegue infringência do princípio da condição mais benéfica. Então, você avisar no mês seguinte, por exemplo, ó, a partir do mês seguinte da ciência hoje, a partir do mês seguinte, você trabalhará na outra sede da empresa e tal. Ou seja, porque, por exemplo, a empresa que vai fechar, aí o trabalhador, inclusive, pode dizer que não quer mudar e que não quer, mas ele vai perder o emprego, porque a empresa do local que ele tá fechou. É uma coisa. Tem razão de ser. Ou então porque aumentou a demanda na outra loja, eu preciso que você vá para o outro estabelecimento. Então pode, mas eu tenho que ser justificativa, tá? Eu tenho que ter uma justificativa para não infringir esse princípio. Justa causa, inclusive. Briga. Não, mas a verdade é que o artigo J, o inciso J do artigo 482, ele estabelece isso. Quando há conflito, pode ser entre superiores hierárquicos ou da mesma hierarquia, motivo de justa causa, tá? Olha aí pra nós, Abel, motivo de justa causa, 482.
Ele Tá? não pode demitir ninguém. Agora, se não demitiu, aí que tá. Se não demitiu, inclusive passou o tempo, briguei mês passado e quero demitir agora. Não pode, porque passou, já não configura, você entende? Se o negócio era grave o suficiente, você tem que fazer imediatamente. É tipo a rescisão indireta. Se é grave para acabar com o contrato de trabalho, tem que ser agora, tem que ser imediato. O trabalhador não vai voltar a trabalhar e o dono da empresa, ou a briga, aquela pessoa que é o gerente, coisa, vai ter que demitir o trabalhador de cara. Se não aconteceu, a gente entende que precluiu esse direito, né? Porque, quer dizer, você conviveu com a pessoa mais um mês, mais 2 meses, e aí depois você vai dizer que vai demitir por causa de uma briga que passou lá atrás? Aí não, né? Tá? Então tem que ter essa urgência também na situação. Essas condições mais vigentes que você está falando, sem empresa não depositar o FGTS também é possível? Isso, também, e aí isso também está previsto, inclusive a STF já decidiu sobre isso agora mais recentemente. É motivo de rescisão indireta o FGTS específico, porque lá no artigo 483, porque 482 é a justa causa do trabalhador, 483 é a justa causa do empregador, tá? Quando tem um inciso lá que vai falar para nós que todas as vezes que não está sendo pago, não está sendo acertadas as verbas, né, rescisórias trabalhistas e tudo mais do trabalhador, tem direito a essa rescisão indireta, tá? Então, por causa de não pagamento do FGTS, do INSS, não pagar ou atrasar salário, tudo isso cabe justa causa indireta, tá? Próximo princípio, princípio do indúbio pró-trabalhador ou indúbio pró-mísero. Aliás, eu não falei o conceito para vocês, né? Então vamos lá. O princípio da condição mais benéfica. Conceito. Esse princípio informa. Esse princípio informa que toda situação mais vantajosa, vírgula, esse princípio informa que toda situação mais vantajosa, vírgula, mais benéfica oferecida ao trabalhador, mais benéfica oferecida ao trabalhador, de modo habitual, vírgula, de modo habitual, vírgula, seja por lei ou contrato, vírgula, seja por lei ou contrato, vírgula, e ainda tacitamente, na verdade, e ainda que tacitamente, então, vírgula, e ainda que tacitamente, seja por lei ou contrato, vírgula, e ainda que tacitamente, vírgula, prevalece e não pode ser suprimida. Prevalece e não pode ser suprimida. Beleza? Princípio 4. Princípio do indúbio pró-trabalhador ou indúbio pró-mísero. Esse aqui lembra a gente lá do processo penal, né? Pode perguntar, Gregory. Porque alguns, a gente tem que olhar lá o 458, que está estabelecendo, o artigo 458, o que é salário, o que não é salário, o que pode ser retirado ou não do trabalhador. O que acontece? Plano de saúde, tickets e tudo mais, são entendidos como mísero. M-I-Z, não, S-E-R-O, mísero, tá? Então, é o seguinte, Gregory, é entendido que esses benefícios, quando são dados ao trabalhador, apesar de serem alguns benefícios, também para ser retirado, você não pode retirar de um mês para o outro e sem a participação do sindicato não, tá? Vai ter que haver uma negociação coletiva, vamos supor, você ganha um ticket de alimentação, ou você tem plano de saúde na sua empresa, a empresa concedeu de maneira volitiva,
Já tem alguns anos. E a empresa agora, por questões financeiras e tal, quer retirar. Tem que chamar o sindicato para vir junto numa reunião, numa negociação coletiva, para ver, né? Porque não pode ser retirado por conta do princípio da condição mais benéfica. Agora, dependendo, não vai ter muito como. A empresa, vamos supor que esteja economicamente mal das pernas, vai retirar esse benefício. Acaba que há essa negociação e é retirado, ainda que em detrimento do benefício da condição mais benéfica, né? Então, o trabalhador vai perder. Agora, se a empresa faz isso de um dia para o outro e sem a participação do sindicato, ou faz, inclusive, com relação a um trabalhador, vamos supor, estamos todos na mesma empresa, todo mundo recebe aqui um ticket de alimentação. E aí eu chego, por exemplo, e falo, a partir de amanhã, o Abel não vai receber mais ticket de alimentação. Aí eu estou fazendo posso até alegar isso aqui, assédio, perseguição e tudo mais, discriminação, né? Porque eu estou direcionando e estou retirando dele um benefício, isso aí não pode. Se é um benefício para toda categoria, ou para toda empresa. E aí, para retirar esse benefício, eu também vou precisar da participação do sindicato, para intermediar essa negociação. Porque, de acordo com o princípio da condição mais benéfica, a gente entende que o trabalhador não... O princípio da proteção também, a gente entende que o trabalhador não está no mesmo nível de condição de discutir com a empresa, por conta do poder econômico, que é muito forte. Então, ele vai, sim, muitas vezes, deixar algumas coisas passar, não porque ele quer, porque ele acha legal, porque ele consegue negociar. É porque ele é vulnerável, ele precisa daquele emprego, tá?